A paz do Senhor, caras lindas. Vai tudo bem com você? Pois se não está tudo bem, vai ficar bem. Diga para sua alma, vai melhorar. Portanto, amado, se levante por dentro, receba um novo alento, receba um novo ânimo do Senhor, receba um novo de Deus, se posicione em fé e se fortaleça no Senhor. Porque é dele que vem a resposta, é nele que nós temos que nos firmar, é no Senhor, é nele que a nossa vida está escondida, juntamente com Cristo em Deus, e é nele que nós podemos descansar, nos fortalecer. Ele é o nosso alto refúgio, ele é o nosso socorro bem presente de todas as horas, é nele. E talvez nesses dias, amados, com tudo isso, todas essas coisas que estão acontecendo, de repente você tem a impressão de que está no olho do furacão, em meio a um turbilhão, e olhando para todos os lados com olhos naturais, talvez você não esteja vendo uma saída. Mas sabem, queridos, eu quero falar para você que no dia em que nós, pela fé, recebemos o Senhor Jesus, no dia que nosso coração se abriu para ouvir a sua palavra, e nós entendemos pela palavra que Jesus Cristo é o único Salvador, é o suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas, e nós, com a nossa boca, professamos o nome dele e recebemos ele no nosso coração. Nesse dia, naquele dia, uma pessoa sobrenatural veio habitar em nós, veio morar dentro de nós. E esta pessoa linda, maravilhosa, esta pessoa invisível, mais real, chama-se Espírito Santo. E a partir de então, amados, nós não estamos mais lutando sozinhos. O Espírito Santo se tornou o nosso consolador. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele veio da parte de Deus para nos amparar, para nos dirigir, para nos ensinar a caminhar no caminho de Cristo, a nos ensinar todas as coisas e a nos conduzir a toda a verdade. Uma coisa é certa, amados, nós precisamos conhecer melhor este nosso amigo consolador e ajudador. E mais ainda, nós precisamos ter muita comunhão com ele. Aleluia! E nós temos ministrado aqui, amados, que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E isto realmente é verdade. A gente tem ministrado muito sobre isso, que disse Deus, haja luz e houve luz. E nós temos ministrado bastante isso, porque isto é verdade. Porém, amados, isso é somente uma parte da história. E nós temos que conhecer mais o Espírito Santo. E nós, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, Gênesis de novo, né? Capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus, quando diz pairava, quer dizer que ele estava ali sobre a face das águas, como que chocando, como que gerando, ele estava gerando, o Espírito de Deus pairava, ele estava gerando sobre a face das águas. E algo que nós temos que entender com bastante clareza, queridos, é que quando acontece algo sobrenatural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em ação. E nós não podemos ignorar esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo, pois nós estamos vivendo nesta dispensação. O tempo que vivemos, o que está acontecendo agora é
dispensação do Espírito. Nós estamos vivendo sob essa dispensação. Jesus veio, ele abriu mão da sua glória, ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele cumpriu cabalmente a sua missão, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então ele está assentado à direita do trono do Pai. E o Pai está na regência de todo o universo. E quando Jesus subiu, o Pai enviou o Espírito Santo. E antes de partir, amados, antes de subir aos céus, após haver cumprido a sua missão aqui na terra, o próprio Senhor Jesus, ele nos instruiu a respeito do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. E no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, que a gente gostaria que vocês anotassem e depois conferissem sobre isso. Diz assim, João 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E no versículo 17 diz assim: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Oh, glória! Notem, amados, aqui que o cuidado de Jesus em nos instruir, em nos animar, nos consolar, garantindo que não estaríamos mais sozinhos para enfrentar as tempestades e adversidades. Ele fez questão de nos ensinar, nos orientar. E aí mesmo neste capítulo, nos versos 25 e 26, Jesus continua falando. E ele diz assim: tenho-vos dito isso, estando ainda convosco. Ele ainda estava ali, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vem uma pergunta ao nosso coração: como assim? De que modo? Como que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas? Como que ele faria isto? E eu quero dizer a você, quero lembrar você, que o Espírito Santo, o nosso grande ensinador, ele, sempre que ele vai nos ensinar alguma coisa, ele sempre vai falar em concordância com a palavra. O Espírito Santo nunca vai nos ensinar algo que não esteja em concordância com a palavra de Deus. Então esse é um dos meios que ele nos ensinaria todas as coisas. E outro meio, amados, é pelo relacionamento com ele. Então, porque o relacionamento com o Espírito Santo nos leva a ter inspiração. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós recebemos notas no nosso espírito, onde nós podemos ter a percepção da presença dele em nós. E onde a palavra é revelada, então, ao nosso espírito. E sabem, queridos, nós somos, então, através do Espírito Santo, nós somos conduzidos por ele a um caminho muito mais excelente, que é o caminho do amor e do serviço ao Senhor. E o próprio Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. E no ministério dele, no ministério de Jesus, ele também precisou
do Espírito Santo para vencer. Nós vamos conferir isso em Lucas, no capítulo 4, no versículos 16 a 19. No 16 diz assim, Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado. Isso é bom, nós lembramos que Jesus também ia na igreja. E segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. 2 pontinhos aí. Aí no versículo 18, Jesus lê e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Veja só, aqui, amados, 2 situações ficam bem claras. Você notou que eu frisei bastante essa palavra para, queridos? Porque a unção do Espírito Santo, ela tem um propósito. A unção do Espírito Santo, ela traz consigo uma capacitação para fazer alguma coisa. Sobre as nossas vidas também. A unção do Espírito Santo, ela vem sobre nós para realizarmos a obra do Senhor. Então fica aqui bem claro quando Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto Ele me ungiu. Então, nota-se bem, fica bem claro que a unção do Espírito Santo estava sobre Jesus. E aqui nesse dia, quando Jesus foi nessa sinagoga, ele já havia passado pelo batismo nas águas. E em Lucas, no capítulo 3, um pouquinho antes de onde a gente leu, no capítulo 3, no versículo 22, diz que o Espírito Santo havia descido sobre ele por ocasião do batismo nas águas. Quando ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E diz que quando ele estava saindo, veio o Espírito Santo sobre Jesus e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado e nele eu tenho prazer. Então observe, em Lucas 4, no versículo 1, nós vamos observar que somente depois deste acontecimento é que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E ali em Lucas 4:1 está escrito: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o fato, amados, de Jesus ser cheio do Espírito, deu a ele poder, capacitação para resistir firmemente a todas as investidas do diabo e vencer todas as tentações. E daí chega esse dia em que Jesus entra na sinagoga e ele faz esta declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Queridos, este vídeo de hoje é apenas uma nuance,
a respeito da pessoa do Espírito Santo. É para despertar em você a consciência da presença do Espírito Santo nos filhos de Deus. Porque esta conscientização da presença dele é que vai levar você a viver o tempo presente em um relacionamento mais íntimo e pleno com ele. Pois o Espírito Santo, amados, esse relacionamento vai levar você a mergulhar em águas mais profundas nos rios de Deus. E vai levar você a alçar grandes voos no Espírito. E também, amados, a experimentar, a ter experiências com as manifestações dos dons espirituais. Pois o Espírito Santo, amados, ele não é algo. O Espírito Santo é alguém. O Espírito Santo, ele não é uma sensação. Ele é uma pessoa que fala, que se comunica conosco. Ele é o Espírito de Deus. Ele veio para glorificar o Pai e o Filho aqui na terra e para manifestar a presença dele junto aos filhos de Deus. Aleluia! O Espírito Santo, ele veio fazer essas coisas. E é ele quem se comunica conosco, com o nosso espírito. E nós precisamos realmente saber sobre ele e dar a devida atenção a ele, pois é a presença dele em nós que nos traz um refrigério, é a presença dele em nós que nos traz alegria, é a presença dele em nós que nos dá paz, é a presença dele em nós que nos fortalece diante das tentações e nos dá aquele impulso para realmente sermos úteis no reino de Deus. Amados, é a presença dele, do Espírito de Deus, que manifesta sinais, milagres, maravilhas nesses tempos, através da igreja e dos filhos de Deus. É a presença dele operando em nós. E, queridos, sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria criação, não haveria o universo e nem a raça humana. Sem ele nós não teríamos a Bíblia, porque a palavra de Deus foi inspirada, soprada pelo Espírito Santo aos homens que a escreveram. Então, amados, sem a presença do Espírito, nós não teríamos poder para ministrar esta palavra, nem para proclamar este evangelho da salvação. Sem a presença do Espírito, não haveria fé na terra. Olha como a presença do Espírito Santo é importante. Não haveria santidade, nós não teríamos poder para isso. Amados, e no próximo vídeo, eu até esqueci de falar o título dessa ministração, que é Atos do Espírito Santo. E no próximo vídeo eu quero continuar falando, nos próximos vídeos, quero continuar falando sobre os atos do Espírito Santo nesta manifestação, nesse mover que nós estamos vivendo no meio da igreja. Nós precisamos saber. E é tão maravilhoso, amados, tão bom a gente ter essa consciência que quando você está atravessando a rua, o Espírito de Deus está junto com você, está em você. Quando você entra no seu carro, o Espírito Santo está em você, ele está junto. Quando você está no trabalho, o Espírito Santo está ali em você.
Nós temos que ter esta consciência e viver esta alegria de ter esse grande ajudador, este consolador que nos conduz a toda a verdade. Como é maravilhoso nós termos essa consciência de que em todo lugar que nós formos, quando nós entramos em casa, o Espírito Santo está junto. Quando nós entramos na igreja, não pense que é só lá na igreja, não. Ele entra conosco na igreja, ele entra em nós, ele está em nós, ele permanece em nós. E nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. E se você foi aguçado o seu desejo, foi aguçado a sua curiosidade, sua vontade de conhecer melhor o Espírito Santo, dá o seu like aí, também compartilha e convida mais pessoas para participarem também, para assistirem o próximo vídeo, que nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo e sobre as ações do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito em nós. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Amém.